Olá, nesse vídeo nós vamos introduzir o segundo conceito fundamental desse curso de cálculo, que é o conceito de integral. O primeiro conceito, é claro, foi o conceito de derivada, e o conceito de integral é o segundo conceito fundamental desse curso. Então, digamos que nós tenhamos uma função f definida no intervalo AB, com valores em R. Por exemplo, essa função que eu ilustrei aqui, temos o gráfico de f, aqui ela está definida no intervalo AB. Então a gente viu o seguinte, que se nós escolhermos uma partição desse intervalo AB, ou seja, uma sequência de pontos x0, x1, xn, onde x0 é o A, x1 é maior do que x0, e assim por diante, xn menos 1 é menor do que xn, e o último elemento dessa partição, o xn, é exatamente o B. Então, dada uma partição do intervalo AB e uma escolha de pontos nos subintervalos definidos por essa partição, então essa partição corta esses pontos nessa partição, cortam o intervalo AB em subintervalos, que são da forma xi mais 1. Então, nós temos esses intervalinhos e a gente faz uma escolha de TIs entre xi e xi mais 1, ok? Cada intervalinho a gente escolhe um ponto TI. Bem, para essa partição e para essa escolha dos TIs, eu posso definir a soma de Riemann associada a essa partição. É claro que essa soma de Riemann depende não só da partição, mas da escolha dos TIs. Nessa notação não fica muito explícito isso, mas enfim, é uma notação que aparece nos livros com alguma frequência. Então isso é a soma, por definição, a soma de Riemann é a soma com i variando de 0 até n-1 de f calculada em TI multiplicado pelo comprimento do iésimo intervalo. O intervalo vai de xi até xi mais 1, então seu comprimento é xi mais 1 menos xi. Então, essa é a soma de Riemann associada a essa partição e a essa escolha dos TIs. Bem, a gente viu uma interpretação geométrica para essa soma de Riemann quando a função é não negativa. Essa interpretação geométrica só é verdadeira quando a função é não negativa, como eu desenhei aqui, né? A gente tem uma função f não negativa definida no intervalo que vai de A até B. Então, o gráfico de f define uma região, que é a região abaixo do gráfico de f e acima do eixo x. É essa região que eu colori aqui. Então, essa é uma certa região e eu quero estimar a área dessa região. E a soma de Riemann aproxima essa área, mas como eu disse, muito cuidado aqui, é uma aproximação, ela pode ser uma boa aproximação, pode ser uma má aproximação, pode ser uma aproximação muito ruim ou muito boa. Isso depende do quê? Depende da regularidade, o quão boa é a função f, depende quem é essa partição P e qual foi a escolha dos TIs. Dependem dessas três características, ok? Muito bem. Então, só para exemplificar isso, considere uma partição no intervalo AB, no meu exemplo, onde essa partição define três intervalos. O intervalo que vai de x0 até x1, o intervalo que vai de x1 até x2 e o intervalo que vai de x2 até x3. Eu fiz escolhas de TIs em cada um desses intervalos. Então, eu escolhi pontos, 3 pontos, um em cada um desses intervalos. Eu marquei eles em azul aqui, ok? Bem,
a função f tem certos valores nesses pontos t's, e isso define certas alturas para retângulos que eu vou desenhar aqui, que são retângulos com essas alturas e cujas bases são os intervalos definidos pela partição. Então, o primeiro retângulo vai ter como base um intervalo que vai de x0 até x1, e a altura é dada por f de t0, que é essa altura aqui. E a mesma coisa para os outros dois intervalos. Então, a gente consegue 3 retângulos, que eu desenhei em azul aqui, e a soma da área desses retângulos é uma aproximação para a área da região abaixo do gráfico de f. Mas como é bem claro nesse desenho aqui, essa aproximação pode não ser muito boa. Nesse caso, a gente tem uma partição muito ruim, os intervalos são muito grandes. Então, como o valor da função varia muito nesse intervalo AB, a gente tem grandes regiões abaixo do gráfico de f que não são cobertas pelos retângulos, e regiões grandes aqui que estão acima do gráfico de f que são cobertas pelos retângulos azuis. Então, essa partição não é muito boa, não nos dá uma boa aproximação para a área abaixo do gráfico de f. Bem, mas eu poderia escolher outra partição. Então, considere essa partição que eu desenhei aqui embaixo. Agora eu tenho muito mais intervalinhos, eles são bem menores. Fiz as escolhas dos TIs em cada um dos intervalinhos, e isso nos dá uma aproximação muito melhor aqui. A soma de rima associada a essa partição nada mais é do que a soma das áreas desses retangulinhos aqui, e essa é uma aproximação bem melhor da área abaixo do gráfico de f. Então, isso é só para enfatizar esse fato. A qualidade, o quão boa é essa aproximação da área abaixo do gráfico de f pelas somas de Riemann depende da partição que eu escolho. Ok? Muito bem. Então, a ideia é a seguinte. A ideia é que se a função f for bonitinha, eu vou deixar isso mais claro mais à frente, então, quanto menores forem esses intervalos na partição, melhor vai ser a aproximação da área abaixo do gráfico de f, ok? Então, para ser um pouquinho mais preciso com respeito a isso, eu preciso definir o conceito de norma de uma partição. Então, o que é a norma de uma partição? É um número. A norma de P é simplesmente denotada por norma. Ponho P entre barrinhas, como eu coloquei aqui. Isso aqui é simplesmente o máximo do comprimento de todos os intervalos definidos por essa partição. Então, o comprimento dos intervalos é quanto? Do iésimo intervalo, ele tem um comprimento x mais 1 menos xi, certo? Então, a norma da partição é simplesmente o máximo, o maior comprimento desses intervalos aqui. Então, ponho um i, variando de 0 até n-1, e aí eu tenho todos os tamanhos possíveis de intervalos definidos por essa partição, e eu pego o maior valor. Então, essa é a norma. Então, se esse número é pequeno, isso significa o quê? Significa que os intervalos são bem pequenininhos. Todos os intervalinhos são bem pequenininhos. Se esse número é grande, significa que pelo menos um intervalo é grande, tá certo? Então, note que a norma da partição da primeira partição é muito maior do que a norma da segunda partição. Todos os intervalos na segunda partição são muito pequenininhos, ok? E aqui não, tem um intervalo bem grandão, olha só, o intervalo que vai de x0 até x1
é enorme. Então, a norma dessa partição aqui é muito maior do que a norma dessa partição aqui. Ok? Muito bem. Então, a ideia é a seguinte. Se eu pegar a norma da partição bem pequenininha, então a ideia é que a gente vai ficar cada vez mais próximo se a função f for bonitinha e não negativa. A gente vai ter aproximações cada vez melhores da área abaixo do gráfico de f. E isso nos permite definir agora o conceito de integral definida. Então, vamos lá. Então, o que é integral definida? Então, digamos que eu tenho uma função f definida no intervalo AB, com valores em R. Ela é integrável se o seguinte limite existe. O limite, quando a norma da partição vai para zero, das somas de Riemann associadas a essa partição. Esse limite é um número. O que esse limite quer dizer? Eu não vou ser muito formal aqui, mas esse limite significa o seguinte. Esse limite existe se existe um número, de tal forma que se eu pegar a partição com norma suficientemente pequena, essa soma de Riemann vai estar muito próxima desse número. Ok? Então, existe um número especial, que é o limite dessas somas de Riemann, de tal forma que essas somas de Riemann vão ficando cada vez mais próximas desse número quando a norma da partição vai para zero. Independente da escolha dos TIs. Note que essas somas de Riemann dependem dos TIs, mas se a norma da partição for bem pequena, se esse limite existe, se a norma da partição for bem pequena, não importa a escolha dos TIs para essas partições de norma bem pequena, essa soma está bem próxima desse número especial, que é o limite dessas somas de Riemann. Ok? Então, definimos a integral de A até B de f de x dx como esse limite. Se a função for integrável, se esse limite existir. Ok? E qual é a interpretação geométrica desse limite? É muito simples. Como eu mostrei no meu exemplo aqui, se nós pegarmos partições com norma cada vez menor, é muito claro nesse exemplo em particular que a gente vai ficar com as somas de Riemann vão ser aproximações cada vez melhores para a área abaixo do gráfico de f e acima do eixo x. Portanto, aquele limite é a área abaixo do gráfico de f e acima do eixo x. Exatamente, o limite das somas de Riemann é exatamente a área abaixo do gráfico de f e acima do eixo x. Quando, é claro, a f for não negativa. Então, a interpretação geométrica é a seguinte: se f definida do intervalo AB com valores em R for integrável,
Bem, existem funções em que esse limite das somas de Riemann não existe, ok? As somas de Riemann não se aproximam de um número especial quando a norma da partição vai para zero, ok? A gente vai ver exemplos disso em outro vídeo, mas se essa função f for integrável e ela for não negativa, então o limite das somas de Riemann, quando a norma da partição vai para zero, que é a integral, certo? De f de x dx é a área abaixo da região, desculpe, a área da região abaixo do gráfico de f e acima do eixo x, ok? Então, aquela área colorida é exatamente a integral de a até b, de f de x dx. Então, esse número, a integral de a até b de f de x dx, é um limite de somas de Riemann. Isso é um número real. Então, esse número é chamado da integral definida de f no intervalo AB. Ok? Então, isso é um número que é o limite das somas de Riemann. Bem, apesar de eu não ter dado a definição formal do conceito de limite de somas de Riemann quando a norma vai para zero, eu espero que você tenha entendido, pelo menos intuitivamente, o que isso significa para nós chegarmos cada vez mais próximos da integral de a até b de f de x dx, desse número aqui, a gente tem que pegar partições com norma cada vez menor e calcular as somas de Riemann, ok? A ideia é que a integral de a até b de f de x dx é aproximadamente a soma de Riemann de partições, desde que essa aproximação é cada vez melhor quando a norma da partição é cada vez menor, cada vez mais próxima de zero. Ok? Bem, é isso aí.